A Rússia não quis retomar a trégua energética e já pagou o preço por isso. A Ucrânia hoje quebrou mais um recorde de alcance de ataques no interior da Rússia. Foi relatado que drones ucranianos, durante o dia 12 de fevereiro, atingiram a refinaria de petróleo da Lukoil na cidade de Ukhta, na República de Komi, que fica a 2.000 quilômetros de Kiev. E destaco que este já é o segundo ataque especificamente contra essa refinaria, que desempenha um papel fundamental no abastecimento de combustível para as regiões do norte da Rússia. Além disso, a refinaria de petróleo Volgograd Neftepereработка interrompeu completamente suas operações devido a um incêndio causado por um ataque de drones. Ou seja, essa é mais uma refinaria que foi atingida? Paralelamente, os esforços dos Estados Unidos e da Europa para limitar a capacidade da Rússia de vender seu petróleo estão forçando o país a aumentar cada vez mais os descontos para aqueles que estão dispostos a comprá-lo. Mas, mesmo com esses descontos já ultrapassando $27 por barril, enormes volumes de matéria-prima ainda não conseguem encontrar compradores. Aconteceu que metade do petróleo extraído agora está presa em petroleiros em alto mar, pois simplesmente não há compradores para ele. E isso já levanta a questão de quão viável é para a Rússia continuar extraindo os volumes de petróleo que são extraídos atualmente. E agora o Kremlin já inventou uma maneira de corrigir toda essa situação. No Kremlin, estão preparando uma solução para reduzir o déficit orçamentário da Federação Russa, que enfrentou uma queda nas receitas de petróleo e gás. Então, em Moscou, planejam aumentar ainda mais os impostos para os russos, a fim de arrecadar mais 1,2 trilhão de rublos. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, hoje, 12 de fevereiro, foi uma surpresa para os russos que a suspensão da trégua energética funciona para os dois lados. Lembro que os Estados Unidos da América propuseram à Rússia retomar essa maratona de ataques à infraestrutura energética, dizendo que se a Rússia não atacar a energia ucraniana, a Ucrânia também não atacaria a energia russa. Mas o Kremlin rejeitou essa ideia. Bem, se a Rússia ataca o setor energético ucraniano, é de se esperar que a Ucrânia também tenha retomado os ataques ao setor petrolífero russo. Drones ucranianos atingiram durante o dia 12 de fevereiro a refinaria de petróleo da Lukoil na cidade de Ukhta, na República de Komi, cuja distância comprovada de Kiev é de 2.000 quilômetros. Esse é o segundo ataque à refinaria, essencial para o abastecimento de combustível no norte da Rússia. E é interessante notar que já estão aparecendo imagens mostrando que nas regiões do norte começaram a retirar os preços dos combustíveis nos postos e a fechar esses postos, mesmo que ainda haja gasolina disponível. Bem, isso indica que, muito provavelmente, eles entendem que há um problema, então poderão vender o combustível por um preço mais alto depois. Olha, está indo mais um em direção à refinaria. No território da empresa em Ukhta, um incêndio ocorreu como resultado de um ataque de drones. E aqui estão as imagens do local mostrando que algo está pegando fogo intensamente. Nas imagens é possível ver uma enorme coluna de fumaça preta sobre a fábrica. Foi relatado que o ataque foi realizado por drones de ataque do tipo Liu-Ti. De acordo com informações de moradores locais, pelo menos 3 desses drones caíram na refinaria de petróleo de Ukhta. Liu-Ti é um desenvolvimento ucraniano famoso. Foi relatado que a unidade de destilação atmosférica e a vácuo de petróleo, que foi modernizada em 2012, aumentando sua capacidade para 2 milhões de toneladas de matéria-prima por ano, foi atingida. O dano a essa unidade pode interromper a produção de derivados de petróleo pesado e betumes rodoviários, além de afetar as cadeias subsequentes de processamento mais profundo. A capacidade total da refinaria de petróleo em Ukhta é estimada em 4 a 6 milhões de toneladas de petróleo por ano, e agora os drones ucranianos também chegaram até ela. Foi relatado que, durante o ataque, as autoridades da região evacuaram os funcionários da fábrica e de um shopping local. A Rosaviatsia informou sobre o fechamento do aeroporto de Ukhta para garantir a segurança dos voos. Também é relatado em grupos locais que algumas instituições de ensino e organizações estão sendo evacuadas na cidade.
A chefe de Ukhta, Marina Meteleva, pediu aos moradores que não entrem em pânico. Ela disse: "Ora, não é nada demais, só chegaram alguns drones." Mas agora, russos a 2.000 quilômetros da Ucrânia, por algum motivo, estão se perguntando nas redes sociais: o que está acontecendo? A guerra tipo já chegou até eles a 2.000 quilômetros de distância. Eles esperavam que isso nunca os afetasse. Pois é. Segundo dados abertos, a Lukoil Ukhta Refinaria de Petróleo é a empresa de refino de petróleo mais antiga do Distrito Federal do Noroeste e, entre outras coisas, produz gasolina e diesel. E antes, a direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia destacou que essa refinaria fornecia combustível para o exército russo e por isso é um alvo militar legítimo. Mas isso não é tudo. Outra refinaria da Lukoil também foi atingida, é a Lukoil Volgograd Refinaria de Petróleo, localizada no distrito Krasnoarmeysk de Volgogrado. Essa é a maior refinaria da região de Volgogrado e um dos principais ativos da empresa Lukoil, que, vale lembrar, foi sancionada pelos Estados Unidos no outono do ano passado. A refinaria processa mais de 15 milhões de toneladas de petróleo por ano. E foi informado que a refinaria de Volgogrado parou completamente devido a um incêndio causado por um ataque de veículos aéreos não tripulados, por causa do ataque de drones. Os danos atingiram, em particular, a mesma unidade de destilação primária de petróleo, a AVT-1, com capacidade de 18,5 mil toneladas por dia, o que representa 40% da capacidade total da refinaria. Enquanto os drones ucranianos destroem as refinarias de petróleo na Rússia, as sanções dos Estados Unidos e da Europa também estão fazendo seu papel. Segundo o Wall Street Journal, as tentativas dos Estados Unidos e Europa de restringir as vendas de petróleo da Rússia obrigam o país a oferecer descontos maiores aos compradores dispostos. Mas mesmo com esses descontos já ultrapassando $27 por barril, enormes volumes de petróleo russo ainda não conseguem encontrar compradores. Atualmente, cerca de 143 milhões de barris de petróleo russo estão em petroleiros em alto mar, o que representa aproximadamente metade da produção mensal da Federação Russa. Como resultado, a maioria dos petroleiros que se transformaram em armazéns flutuantes atualmente circula perto de portos próximos às costas da Rússia, Índia e China, ou em áreas usadas para a transferência de petróleo de navio para navio. Por exemplo, perto da Malásia. Mas ainda não há compradores para esse petróleo. Como dizem os especialistas, o tempo para vender esses barris vai depender muito do nível de desconto oferecido aos potenciais compradores do petróleo russo Urals, nos portos de carregamento. Esses descontos chegaram a um recorde de $27,30 por barril em relação ao Brent. Mas mesmo esse desconto recorde ainda não satisfaz os compradores. Até a China diz: vamos esperar talvez mais um pouco quando os descontos forem maiores. E aqui eu lembro que em janeiro entrou em vigor a proibição da União Europeia sobre a importação de combustível produzido a partir do petróleo russo. E isso cria um efeito dominó, um golpe duplo, que prejudica as vendas não só da matéria-prima, mas também dos derivados de petróleo produzidos a partir dela. Vou explicar que a Índia, durante toda a guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia, comprava petróleo russo barato, processava ativamente em derivados como gasolina, diesel, betume e assim por diante, e depois vendia esses derivados para a Europa, mas agora essa brecha foi fechada. A Europa disse que, se for rastreado que esses derivados são feitos de petróleo russo, todos eles estão proibidos de serem importados para a Europa. Agora foi informado que as receitas do orçamento russo com petróleo e gás caíram em janeiro ao menor nível desde o início da pandemia de Covid. E é importante notar que o Kremlin está claramente preocupado com o agravamento da situação orçamentária, que ainda coincidiu com a interrupção do crescimento da economia russa. Apesar de os gastos com a guerra não diminuírem, Putin deve e está pronto para continuar lutando. Mas no Kremlin, eles já pensaram onde conseguir dinheiro, dizem. Não há receitas do petróleo e gás, é preciso gastar com a guerra. Então, onde conseguir dinheiro? Para reduzir o déficit orçamentário, que enfrentou uma queda nas receitas do petróleo e gás, é possível aumentar os impostos em mais 1,2 trilhão de rublos. No Sberbank da Federação Russa, sugeriram que dinheiro extra para a guerra contra a Ucrânia pode, por exemplo, ser arrecadado dos produtores de metais preciosos e não ferrosos, já que os preços deles aumentaram significativamente.
A lógica aqui é simples. Basta olhar as cotações e você verá que os preços do ouro, prata, platina, etc. aumentaram. Dispararam, então vamos simplesmente aumentar os impostos sobre todos esses metais. No final, o Kremlin decidiu que para os produtores de metais preciosos basta aumentar o imposto sobre a extração e arrecadar desses produtores esses 1,2 trilhão de rublos. E se isso ainda não for suficiente, o Kremlin está pensando em aumentar mais uma vez os impostos para os russos comuns. Qual é o problema nisso? Bem, a guerra, como dizem os russos, é do povo, então que o povo pague essa guerra do próprio bolso, essa é a lógica no Kremlin. E para finalizar, acrescento que, segundo a Reuters, cálculos confidenciais para o governo da Federação Russa mostraram um cenário sombrio de um déficit orçamentário de 10 trilhões de rublos e é a primeira vez em muitos anos que há uma falsificação dos rendimentos nominais do orçamento, mesmo com o aumento do IVA e dos impostos para pequenas empresas, nem isso ajudou, e as receitas do orçamento ficaram significativamente menores do que as despesas, o que já representa um enorme déficit orçamentário. E então, para salvar o orçamento, que neste ano novamente terá que gastar cada terceiro rublo com o exército e a guerra. O Ministério das Finanças da Rússia já propôs legalizar cassinos e tirar deles 30% de toda a receita, introduzir tarifas de exportação sobre diamantes, e o Ministério do Meio Ambiente anunciou um aumento radical nas taxas por danos ao meio ambiente. Além disso, para os metalúrgicos, essa taxa foi aumentada em 20 vezes e em 25 vezes para os mineradores de ouro. Decidiram que eles devem pagar então muito mais. E ainda prometem estabelecer um imposto de 22% sobre os produtos que os russos compram em marketplaces. Ou seja, quando um russo compra algo na internet, mesmo que o IVA já esteja incluído, não tem problema, que o russo pague mais 22% de imposto. Aliás, escreva nos comentários quais marketplaces existem na Rússia. Na Europa tem o OLX, nos Estados Unidos tem o eBay. E na Rússia, o que tem? Ainda sobrou alguma coisa parecida com marketplaces civilizados por aí? É por isso que há um enorme problema com as receitas no orçamento russo. Mas como dizem, Putin não desanima e fala: não tem problema, vamos sacudir esses russos de novo, tirar dinheiro deles assim mesmo e continuar a guerra. Aqui eu vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Além disso, se este vídeo foi interessante e útil para você, você pode apoiar o trabalho deste canal do YouTube com sua doação, sua assinatura paga e de patrocinador, pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá tem várias plataformas diferentes, tenho certeza de que você vai conseguir escolher a que mais combina com você. Vou ficar muito grato por qualquer apoio seu. Por hoje é só, se cuidem, até mais.